irmãos, olá amigos, o nosso cordial bom dia a todos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja sobre nossas vidas neste dia, amém? Estamos felizes e com gratidão no coração, pois estamos aqui retornando para mais o estudo da lição da Escola Sabatina, a última lição do trimestre, né? E estamos felizes com a companhia de vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal. E neste domingo, 19 de dezembro, o tema da lição é o pecado de Moisés. Esse tema ele vem dividido em duas partes. Hoje nós iremos estudar a parte 1. E antes de iniciarmos o estudo, eu os convido a orar. Grandioso Deus Pai, Criador dos céus e da terra, louvado e exaltado seja o seu nome por toda a eternidade. Pai de amor, muito obrigada pelo despertar com vida e com saúde. Muito obrigada, Senhor Deus, pois estamos sob o teu manto de proteção. E isso é graça. O Senhor tem nos guardado e nos livrado, Senhor Deus, dos males, Senhor Deus, que há ao nosso redor. Pai de amor, pedimos em nome de Jesus que neste momento o seu Santo Espírito venha ser conosco para nos ajudar, nos ensinar e também, Senhor Deus, a colocar em prática todos os ensinos que estamos tendo aqui através da Tua Palavra. Fica conosco, Senhor, dá-nos um bom domingo, que os Teus anjos venham estar à nossa frente, Senhor Deus, e que em nome de Jesus as nossas necessidades e dos nossos irmãos e amigos e familiares venham ser atendidas de conformidade com o Seu querer e com a Sua vontade. É pelo que oramos e agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. O pecado de Moisés, parte 1. A Bíblia nos diz que Moisés era um homem muito manso. Vamos ler Números no capítulo 12, verso 3, que nos diz assim: Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Amém? Hoje iremos entender qual foi o pecado de Moisés. O povo de Israel, mesmo em meio à apostasia e peregrinação no deserto, eles viviam recebendo milagres, vez após vez, vindas de Deus. E por mais indignos que eles fossem, a graça fluía de uma forma extraordinária para eles. E hoje, para nós, também não é diferente. Nós somos igualmente recipientes da graça do Senhor. Por mais que nós sejamos indignos, o Senhor está sempre nos derramando a sua graça, mesmo sem merecermos, né? Afinal, se merecêssemos, não seria graça, né? Porque graça é algo que nós recebemos por aquilo que não merecemos, né? E, voltando para o povo de Israel, além da abundância de alimento que o Senhor milagrosamente oferecia a eles todos os dias, outra manifestação de sua graça foi a água, sem a qual teriam morrido em um deserto seco, quente e desolado. E falando sobre essa experiência, Paulo escreveu: E beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, conforme 1 Coríntios 10:4. Amém? Números capítulo 20, do verso 1 ao 13, nos diz assim: Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: Antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor. Por que trouxeste a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este mau lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romães, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram de diante do povo para a porta da tenda da congregação e se inclinaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés:
Toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e a seus animais. Então Moisés tomou o bordão de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: Ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e a Arão: Visto que não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Amém? Moisés agiu como se ele fosse responsável pelo milagre. E por que Moisés agiu dessa forma? Não é difícil entender a frustração dele. Depois de tudo que o Senhor havia feito pelo povo, os sinais, as maravilhas e a libertação milagrosa, finalmente estavam nas fronteiras da terra prometida. E aí o que acontece? Faltou água e começaram a conspirar contra Moisés e Arão. Ou seja, eles esqueciam muito rápido de tudo que Deus fazia por eles. E agora eles se levantam contra Moisés e Arão, não acreditando que Deus poderia ajudá-los. Será que o Senhor não podia prover água para eles, como havia feito tantas vezes? Será que Deus não poderia lhes dar o sustento? Claro que sim. Deus os havia por muitas e muitas vezes sustentado a cada um deles no deserto, livrando-os da seca, livrando-os da fome. E dessa vez, Deus iria fazer novamente. Porém, a atitude de Moisés parece ter sido na mesma linha da reação dos israelitas. Em vez de orar e invocar a Deus pelo milagre, ele bateu na rocha como se a solução para a sede dos israelitas fosse a água saindo da própria rocha, não do Criador. O erro de Moisés foi deixar de se referir ao Senhor para glorificá-lo. Em vez disso, ele se comportou como um mago egípcio, focalizando o poder da magia em lugar de destacar o poder divino. E, inclusive, ele se incluiu no pronome nós em relação à capacidade de trazer água, quando ele diz: teremos de fazer com que saia água, conforme Números capítulo 20, verso 10. E qual foi então o pecado de Moisés? Qual foi a transgressão dele? A transgressão dele e o erro dele é o erro de qualquer líder, a tentação de substituir Deus. Pareceu se esquecer de que somente o poder de Deus, atuando entre eles, poderia fazer tal milagre. Ele, mais que todos, deveria saber disso. E, infelizmente, naquele momento de ira, Moisés se esqueceu de tudo que Deus já havia feito. E ao término desse estudo, vamos deixar a pergunta para nossa reflexão. Já dissemos ou fizemos coisas em momentos de ira, crendo que isso fosse justificado? E como podemos aprender a parar, orar e buscar o poder divino para não fazer o que é errado? Que possamos refletir sobre isso. E assim chegamos ao final do estudo da lição de domingo com gratidão no coração. A Deus por nos ajudar até aqui e a vocês pela companhia. Que possamos ter um domingo agradável e que os anjos do Senhor sejam conosco. Amém? E vamos orar. Obrigada, Pai, por este estudo, pelas tuas bênçãos concedidas sobre cada um de nós. Pedimos que a tua paz venha ser conosco, que os teus anjos venham estar à nossa frente, nos guardando e nos livrando de todos os males. Obrigada por tudo, oramos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém.